Veja no ICL Notícias, segunda edição. O dilema ambiental do governo Lula. Após falar em lenga-lenga do Ibama, presidente volta a defender exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ninguém pode proibir que a gente deixe o Amapá pobre se tiver petróleo aqui no Amapá. Contrato da propina. Polícia Federal faz operação contra desvio de dinheiro em emendas parlamentares e deixa o Congresso em alerta. Abuso sem fim. Bad things are going to happen. Donald Trump envia para a prisão de Guantánamo imigrantes sem antecedentes criminais. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Lembra você também que está no Rio Grande do Sul, o meu boa noite para todos que nos acompanham pela Pop TV. Chico Sá, Rodrigo Viana, já estamos aqui. Eu e Rodrigo Viana, ó, preto e branco. Te lembra algum time? Lembra um clássico de ontem, que eu quero esquecer, né? Eu não queria comentar, mas assim, qual é o time que jogou assim de preto ontem? E o outro jogou todo de branco, que é o meu, né? Mas foi... Tudo bem, acontece. Mas eu tô desse lado aqui, ó. Desse lado. Quando o Neymar saiu, o Santos até que jogou um pouco melhor, sem implicância com o Neymar, mas 2-1 pro Corinthians. Só uma constatação. Só uma constatação. Só isso. É isso. Mas a gente tem muito, além das preocupações com o Santos, né, Chico? Se fosse só essa, meu Deus do céu. A gente tem outras preocupações. Sabe quem está preocupado também? Quem? Tem muito parlamentar aí, né? A Polícia Federal? Porque a Polícia Federal fez uma operação aí contra desvios de emendas, né? Não é, tinha feito aquela já contra os 3 deputados do PL, Sim. o Maranhãozinho e os outros 2. Semana passada. E agora, do 11 Maranhão... mandados de busca e apreensão. Hoje foi no Rio Grande do Sul. E pegou assessor de um parlamentar que não é do PL, é do PDT, hein? Nós vamos falar disso já já. Mandados, aliás, autorizados pelo Flávio Dino. Até o Cássio Nunes, pasme Brasil, até o Cássio Nunes liberou para a Polícia Federal continuar as investigações no caso do Rei do Lixo, que eu tanto falo aqui, e insisto, porque é um caso muito escandaloso, que começa na Bahia, mas não fica só na Bahia. Liberou, tinha uma decisão para ele tomar, parte do escândalo das emendas sai, assim, teoricamente, do Flávio Dino e vai para o Cássio Nunes, e ele deu continuidade. A Polícia Federal vai continuar, o inquérito, continuar em cima dessa questão do Rei do Lixo. Essa pega o União Brasil, e essa, se for para valer... É difícil não atingir, inclusive, o Alcolumbre. Nossa. O gabinete dele. Então, eu não sei até quando vai, porque quando fica no Maranhãozinho, Tá no Baixo Clero, por enquanto. Tá no Baixo Clero, libera geral, mas essa, ninguém sabe até onde vai. Quando chegar nos cardeais, por enquanto tá no Clero, no Baixo Clero. Quando chegar nos cardeais... É aquela coisa negociada de Brasília, né? Deixa aí... E vamos conversando. Deixa agora o Congresso se assanhar contra o STF. A gente tem isso aqui na mão. É sempre esse equilíbrio de forças. Brasília funciona muito assim. O incrível, Gabi, a gente está falando de emendas parlamentares, de investigação da Polícia Federal, é que essa turma aí do Centrão está se assanhando cada vez mais com uma ideia. Um pacote aí. Um pacote, né? Porque tem anistia... Acabar com a lei da ficha limpa e tem o tal do semipresidencialismo, que eu queria começar falando dele aqui. Que foi tema do Em Detalhes também. Hoje? Fazer a propaganda. Não, hoje não, foi ontem. Thalita Tancheit. Sim, não, eu vi. Cientista política falando sobre isso. Sim, mas porque o semipresidencialismo... Posso começar aqui com o semipresidencialismo? Por favor. Olha só, quem é que apareceu hoje, quer dizer, apareceu publicamente, ele está há muito tempo articulando isso. Personagem conhecido aqui do público brasileiro. Quem é que apareceu para dar um gás nessa história de semipresidencialismo, que é outro nome para parlamentarismo?
Conhecem? O personagem aqui atrás, ó. Ixi. Michel Temer, o homem que mandava cartinhas para Dilma, que dizia que não queria ser um vice decorativo, que virou presidente na base do golpismo. Tá armando um outro golpe, parece aí o Temer, o Michel Temer, viu? O Temer e o MDB entraram no debate, para dizer assim, do semipresidencialismo. É a manchete da Folha. MDB fará documento programático que deve discutir o semipresidencialismo. A fundação do partido, cada partido tem a fundação para debater temas políticos e tal. A fundação do partido vai iniciar a elaboração de um texto que inclui a palestra sobre o tema dada pelo ex-presidente Michel Temer. Ele anda fazendo palestras por aí para defender o semipresidencialismo. Vamos rodar aqui, eu separei 2 trechos desta matéria que saiu na Folha de São Paulo, com alguns detalhes aqui. A Fundação Ulisses Guimarães, ligada ao MDB, dará início no dia 19 de fevereiro, semana que vem, a elaboração de um documento programático para as eleições de 2026. Deve ter a defesa do semipresidencialismo como um dos tópicos. Então eles vão fazer disso uma bandeira. Vamos para a página seguinte aqui dessa matéria. Vamos para a página seguinte. Aqui, ó. O documento batizado de O Brasil Precisa Pensar o Brasil será elaborado ao longo do ano com a participação de militantes, realização de eventos regionais e contribuições online. A ideia é que tenha... Isso aqui que me deu medo, Gabi. A ideia é que tenha o mesmo impacto de Uma Ponte para o Futuro, lançado em 2015. Meu Deus! Para tudo! Já fiquei com medo. Que defendia uma série de medidas que acabaram sendo abraçadas pelo governo Temer, como a reforma trabalhista. A Ponte para o Futuro, que o pessoal chamava de pinguela para o passado, era defendida pelo Temer e pelo Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, e PMDBista histórico. Naquele movimento para derrubar a Dilma, eles diziam, vamos tirar a Dilma e a gente tem um programa para apresentar o Brasil. Programa que eles não apresentaram aos eleitores, porque quem ganhou a eleição de 2014 foi a Dilma. Aí eles derrubaram a Dilma e falaram, esquece, rasga o que a Dilma queria fazer e nós temos aqui a Ponte para o Futuro. Um publicitário famoso chegou a dizer para o Temer, aproveita que você vai chegar ao poder sem voto, sem precisar prestar contas ao eleitor e faz todas as maldades que precisam ser feitas. Lembra quem é esse? Nizam Guanais. Ele Uma disse coluna isso. na Folha de São Paulo. Disse isso para o Temer e foi feito. Reforma trabalhista foi feita nesse movimento. Fazia parte da pinguela para o passado, Ponte para o Futuro, e nós estamos pagando por ela. Previdência, né, que depois foi feita pelo Bolsonaro, mas estava nesse movimento. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, retomar as privatizações que vinham do Fernando Henrique. Tudo isso foi a Ponte para o Futuro de 2015. Agora, o Michel Temer, com essas mãos assim, que ele gosta de movimentar muito quando faz discurso, me dá medo, volta a propor para o Brasil algo sensacional, o semipresidencialismo. Então, quando Michel Temer, MDB, essa turma, começam a mostrar que estão com muita sede de apresentar alguma coisa, é porque tem uma conspiração acontecendo. E aí ele não é o único, olha ele batendo palma aqui quando tomou posse, né? Depois do golpe. Ele não é o único, nós já mostramos aqui quem é o outro grande incentivador dessa ideia do semipresidencialismo, Gilmar Mendes, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Então são pessoas que não têm voto, mas têm muito poder. Tem muito poder. Gilmar Mendes tem poder em todo o setor jurídico, tem a escola de direito, além de ser um ministro do Supremo, tem escola de direito lá em Brasília, tem proximidade com muitos parlamentares, tem experiência e pretensões políticas, dizem, né? Dizem que tem pretensão política. Então quem é que defende semipresidencialismo? Temer e Gilmar Mendes. Aliás, o que é semipresidencialismo? Estamos falando como se todo mundo soubesse. É um outro nome, disfarçado, de parlamentarismo. A gente já explicou aqui outro dia, né? Você tira poder do presidente. Você elegeria o presidente pelo voto popular, que ficaria com atribuições assim, chefia de Forças Armadas, nomear embaixador, mais uma rainha da Inglaterra. Sei lá, organizar o 7 de setembro. Isso, relações internacionais, receber o presidente da França quando veio ao Brasil, o presidente do Japão, Japão é primeiro-ministro, primeiro-ministro do Japão, essas coisas. Mas quem governaria? O primeiro-ministro. Eleito por quem? Pelo voto do povo? Não. Pelo Congresso, dominado pelo Centrão, pelo MDB, né? Então, esse é o projeto que está colocado. O parlamentarismo, muita gente defende, olha, do ponto de vista filosófico, dá mais estabilidade, evita crises sucessivas. A gente entrevistou outro dia aqui o autor,
que é um deputado do Paraná, veterano, né, que a gente entrevistou, o Rauli, né, que é o deputado que levou adiante essa proposta. Agora tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, mas o Rauli assina. Mas quem está movendo mesmo as cordas nos bastidores para que isso ande é essa turma aqui, Gilmar Mendes, Temer. Um jornalista com o qual eu geralmente não concordo, mas que está de olho nessa história também, o Cláudio Dantas, né? Ele publicou uma história interessante. Ele lembrou que o Gilmar Mendes vai se aposentar do Supremo em 2030. E é exatamente quando começaria a valer o tal do semipresidencialismo, se for aprovado no Congresso, precisa passar pelo Congresso. Qual que é a tese que o Cláudio Dantas, jornalista, apresenta? O Gilmar Mendes vai se aposentar do Supremo e está querendo se apresentar como um possível primeiro-ministro. Por quê? Porque permitiria que não parlamentares também fossem primeiro-ministro, né? Então, o Gilmar Mendes teria sinalizado que poderia encarar uma dessa para implantar. Se quiser se candidatar também, virar deputado federal, ele vira fácil, porque ele tem base lá em Mato Grosso, né? Tem irmão que já é político lá, teria como fazer uma campanha e também ser via voto. Olha aqui, ó. No semipresidencialismo, o ministro do STF poderia até virar um primeiro-ministro. Claro, teria que abandonar lá o Supremo, e como ele abandona em 2030, porque se aposenta, poderia tentar virar um primeiro-ministro. Mas aí já é uma tese e tal, apresentada pelo Cláudio Dantas. Esse é um detalhe também. Pela proposta, não é para 2026. Começaria a valer em 2030. O que muita gente, a hora que eles colocaram essa data, 2030... começou a prestar atenção. Opa, será que isso é para tirar o Lula da jogada? Porque tirar o Lula da jogada no seguinte sentido, não assustar o Lula, não ter oposição do Lula. A hora que você fala que é só 2030, o Lula não vai confrontar, porque fala, então não é para tirar poder do Lula agora em 2026, é para 2030. Aí o Lula e o PT podem sentar para conversar em relação a uma proposta dessa? Será? Será que Lula e PT topariam um semipresidencialismo que aparentemente vai favorecer mesmo a direita, o centrão, né, que tem maioria no parlamento? Eu conversei com 2 dirigentes do PT que disseram, nunca ouvimos falar disso nas instâncias normais do partido. Não sei se um ou outro parlamentar do PT até toparia, né, Chico? Porque para os parlamentares pode fazer algum sentido. Mas eu não vejo para a esquerda assim que faça sentido nesse momento. Tem vantagem nenhuma para a esquerda. Não tem, né? Não tem vantagem nenhuma. Isso é tudo do centrão, né? Isso é a cara do Temer. Isso é a cara do Temer. Isso cheira muito mal. Até esse nome envergonhado, semipresidencialismo, uma coisa que é semi já não vale nada, né? Isso, é envergonhado porque eles têm medo de colocar o nome parlamentarismo que já foi derrotado. Porque daí teria uma discussão até constitucional. Se falasse, vamos parlamentarismo, opa, já teve plebiscito, o povo já disse não. Então não pode. Já foi, o povo já falou que não quer. Teria que fazer um outro plebiscito, né? Então eles falam, não, mas não é parlamentarismo. Continuaria tendo presidente, mas com um pouquinho menos de poder. Esse é o meu medo é que a direita continue sem candidato. E parta para uma aventura dessa. E tem esse ano inteiro para aprovar isso aí. Que aprovando esse ano, vale no próximo. Eles vão tentar. Como lei eleitoral, como qualquer coisa. Faz parte do pacote. Então, o meu medo é esse. Eu acho que tá em jogo é isso. 2030 é conversa para boiada dormir. Acho que, olha, se a gente chega lá para setembro sem candidato para o ano seguinte, que é o caso de agora... Eles vão tentar. Vão tentar. Eles vão tentar. Bom, eu até fiz a pergunta, será que o Lula e o PT conversariam sobre isso? O que eu pude apurar é que não estão participando. Isso é realmente um movimento do Temer, MDB, Gilmar Mendes e outros. E que vem da turma do antigo PSDB também, etc. E do Centrão. Até porque o Lula, gente, está preocupado com o curto prazo. Ele tem que fazer o governo recuperar a popularidade que perdeu em parte do ano passado, do fim do ano passado para o começo desse ano. O Lula está girando aí pelo Brasil, daqui a pouco vamos mostrar Lula, Pará e Amapá, né, hoje, né, Gabi? Vamos mostrar falas do Lula no norte do Brasil, falando sobre meio ambiente, exploração de petróleo. E, ao mesmo tempo, enquanto ele está administrando aí o dia a dia, curto prazo, e tentando virar e dar um giro aí para retomar a popularidade, baixar os preços, etc., também uma dança nas cadeiras está próxima de acontecer no Ministério de Lula. Uma dança das cadeiras. Ontem a gente até falou do IBAMA, né? Que o presidente do IBAMA poderia sair e tal.
tem a ver com a dança das cadeiras que está sendo planejada. Olha uma das possibilidades. Aqui é o Lula falando, daqui a pouco nós vamos em Macapá, no Amapá, daqui a pouco nós vamos para o Lula, daqui a pouquinho. A dança das cadeiras, eu vou trazer aqui uma matéria que saiu numa coluna no Metrópolis, explicando quem é que poderia virar ministra do Lula nessa dança das cadeiras, Gabi? Tabata Amaral. A Tabata Amaral está sendo cotada para ministra da Ciência e Tecnologia. Ganharia um novo peso. Ela que incorporou, né, na última eleição municipal, a verdade é essa, ela saiu mais forte da eleição municipal, apesar de não ter ido ao segundo turno. E existe uma conversa, ela poderia ser uma candidata ao Senado em 2026, né? E ela está sendo cotada para ministra da Ciência e Tecnologia. Deixaria de ser deputada e viraria ministra. E quem que é o suplente da Tabata? O primeiro suplente do PSB de São Paulo? Justamente o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. Então, se a Tabata for para o ministério, abre a vaga de deputado para o Rodrigo Agostinho assumir na Câmara. Ele saindo do IBAMA, o Lula pode nomear um novo presidente do IBAMA. Então, esse aqui é o Rodrigo Agostinho, que o Lula está dando uns puxão de orelha, né? Falou lenga-lenga do IBAMA e tal. É um político ligado à área ambiental e tal. Rodrigo Agostinho, daqui de São Paulo, suplente da Tabata. Assumiria a vaga, porque ele é o primeiro suplente. E quem é que iria para o IBAMA? Márcio Macedo. Vocês lembram quem é o Márcio Macedo? Atualmente da Secretaria-Geral da Presidência. Esse aqui, ó. Né? O Lula gostaria de trocar o Márcio Macedo, tirar, acha que não foi boa, né? O balanço dos 2 primeiros anos não foi tão bom, não foi tão boa a atuação do Márcio Macedo, mas que é um homem, uma pessoa próxima à direção do PT. Não ficaria ao relento. Então sairia da Secretaria-Geral e iria para o IBAMA. E ele é biólogo, daí dá para dar uma justificada. Dá para dar uma justificada, né? E aí talvez colocar o IBAMA mais próximo do que quer o Lula. Isso também é um debate a ser feito. Mas olha a dança das cadeiras. Tabata na Ciência e Tecnologia, Rodrigo Agostinho no Congresso, o Márcio Macedo no IBAMA. E quem iria para o lugar do Márcio Macedo? Secretaria-Geral da Presidência, é um cargo fortíssimo. Gleisi Hoffmann. Aí você fecha a dança das cadeiras com 2 mulheres, né? Com a Tabata na Ciência e Tecnologia e com mais uma mulher, a Gleisi, que sairia da presidência do PT e assumiria a Secretaria-Geral da Presidência. Essa é uma possibilidade que está colocada em Brasília esta semana, pelo que eu apurei. Mas tudo isso ainda depende do Lula tomar a decisão final. Tem várias tabelinhas aqui de possibilidade de movimento para lá, para cá, para agradar partido A, partido B, para colocar a Gleisi Hoffmann, para melhorar a gestão do governo, que a expectativa é essa. Secretaria-Geral da Presidência faz muito diálogo com os movimentos sociais. O Lula sente que precisa dar uma dinamizada nisso. Lembram que fizeram o 1º de maio, que não foi ninguém aqui em São Paulo? Foi uma vergonha, né? 2.000 pessoas, um vazio. Né, isso, teoricamente, seria a Secretaria-Geral da Presidência, em diálogo com o movimento social e sindicato, que deveria fazer. A Gleisi assumiria essa tarefa e está mais próxima. A Gleisi, desde o Lula livre, da prisão do Lula, da mobilização para tirar o Lula da cadeia e trazê-lo de volta à presidência, ganhou muita interlocução com os movimentos sociais e teria essa função, assumindo a Secretaria-Geral da Presidência. Então, são informações aí da política, mais assim dessa miudeza da política, que daqui a pouco a gente vai ainda aprofundar e trazer outros detalhes com o Guilherme Amado, que está chegando também. Não é isso, Gabi? É isso mesmo, Rodrigo. E a gente vai começar falando da declaração do presidente Lula. Eu queria aproveitar para pescar um comentário aqui no site, no nosso YouTube, do chat, dizendo: alguém sabe se a Marina Silva foi abduzida por algum disco voador? Cadê Gente, ela? A Marina, ela está com um desconforto tremendo, porque ela tem uma posição contrária a essa exploração de petróleo, dentro de um governo onde o presidente está se posicionando a respeito disso e ela tem uma posição minoritária. Então, ela está, assim, numa situação realmente... Eu não sei se ela vai se posicionar tão cedo e se posicionar também vai criar um conflito direto com o presidente Lula. Então, é realmente muito difícil a posição da Marina nesse momento. E aí, pegando esse gancho aqui do nosso comentário, da pessoa que está nos acompanhando, não consegui, foi tão rápido aqui, mas deu tempo de ver qual era a posição da pessoa, aproveitei e pesquei para falar sobre o presidente Lula hoje, vivendo mais um dia com uma certa cara de campanha. Ele foi para Amapá, depois foi para o Pará também. Em Macapá, ele voltou a defender justamente a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, dizendo que ninguém vai fazer, aí eu vou abrir aspas, porque foram falas do presidente Lula, ninguém vai fazer loucura ambiental, fecha aspas.
E aí foi num evento que estava com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá. Depois eu vou contar para vocês o que disse o novo presidente do Senado. O presidente Lula ontem falou em lenga-lenga, né? Criticou o que ele chamou de lenga-lenga do Ibama. E ele disse que ninguém tem o direito de deixar o Amapá pobre. A gente tem essa fala do presidente Lula. Vamos assistir. Vamos lá. Ninguém pode proibir a gente de pesquisar para saber o tamanho da riqueza que a gente tem. Ninguém pode. Então, nós vamos trabalhar muito. Quero que o governador saiba, que os senadores saibam, que a gente não vai fazer nenhuma loucura ambiental. Não vai fazer nenhuma loucura ambiental. Mas a gente tem que estudar. A gente tem que assumir compromisso de que a gente vai ser muito responsável, a gente vai cuidar com muito carinho, a gente não quer poluir 1 metro d'água, 1 milímetro de água. Mas também ninguém pode proibir que a gente deixe o Amapá pobre se tiver petróleo aqui no Amapá. É verdade. Não, eu estava ouvindo o Lula, mas alguém falou de uma tiara, né? Uma moça usando... Nosso Ricardo Gouveia, nosso editor. Tinha uma moça, tem como colocar a imagem de novo, será? Olha isso, não é boné mais, hein? É a tiara, o Brasil é dos brasileiros. Uma tiara realmente de respeito ali com o slogan. E do lado, atrás do Lula, na verdade, está o Sidônio, né? O marqueteiro. E do lado, o Márcio Macedo, que eu acabei de falar, né? Ou seja, o Sidônio está colado, não fica mais só no gabinete, não. Está acompanhando para... O tempo todo ao lado do Lula. Olha, sentir como vai a coisa. Aqui no nosso chat, alguém lembrou daquela fala do Trump Drill, Baby Drill. Que é, traduz aí. Que é, né? Vamos furar, vamos perfurar, né? Falando Perfure, aqui do petróleo. No caso lá na água é diferente do que o Trump falou, mas é no mesmo sentido. É no mesmo sentido, se a gente fizer o paralelo aqui com o Brasil. E acho importante também chamar a atenção para o presidente do Senado, ressaltando que o Amapá é o estado mais ecologicamente preservado do Brasil. Ele estava ali justificando, junto com o Lula, demonstrando e sinalizando politicamente que está junto com esse posicionamento do presidente Lula. Ele defendeu o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, com mais ênfase até a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Vou trazer essa fala também e a gente volta a discutir essa questão. Alcolumbre. O Amapá tem hoje, presidente, 73% da sua área territorial protegida, seja com o Parque Nacional, com uma floresta estadual, com assentamento da reforma agrária, com uma terra indígena, com uma área quilombola, com uma floresta municipal, como disse o estadual nacional, 73,5%. Então não venha o mundo cantar de galo em relação à nossa capacidade de preservar. O mundo não pode impor ao Amapá nada na relação da preservação e da manutenção do meio ambiente. Fim desse ano a gente vai ter a COP30 em Belém, em novembro, que é justamente, em tese, tem várias questões aí da COP30, né, gente? Porque não sei se vocês sabem que para você ficar num quarto lá por uma semana é coisa de R$1 milhão, né? Então só pode ir rico para falar na COP30. ONG, quem se preocupa com o meio ambiente mesmo, não sei se consegue se hospedar para falar na COP30, né? Agora, a Marina, que eu estava comentando que está nessa saia justa, ela já se pronunciou, assim, com muito cuidado, claro, justamente porque ela diverge dessa posição, ela tem uma posição minoritária, mas o que ela disse, Chico, é justamente na linha do que a gente comentou ontem e você falou sobre isso. Porque ela falou, olha, qualquer licença, quem pode dar o aval ou não é o Ibama, é um parecer técnico. O governo que respeita a legislação ambiental tem que esperar pelo parecer técnico do Ibama. E ontem, a declaração do presidente Lula foi nessa linha de pressão, né? De queremos, vamos acabar com essa lenga-lenga, né? Foi essa a frase ali. Então, a preocupação é nesse sentido. Gabi, realmente o Amapá é dos estados que tem maior... É o estado que tem maior área preservada no Brasil. Eu tive lá numa região impressionante na divisa, lá no Oiapoque mesmo, o Parque Nacional do Tumucumaque, né? Divisa com a Guiana. Até é muito curioso que você atravessa o rio e do outro lado do rio você tem uma placa assim, bem-vindo à Europa.
porque do outro lado é a Guiana Francesa, e é território europeu. E agora é só uma ponte, né? Tem uma ponte. Antes tinha que... Quando eu fui, estava inaugurando a ponte. E ainda cruzei de barco. Do outro lado é uma cidade francesa, né? É uma colônia francesa, a Guiana Francesa. É uma colônia, né? Mas esse Parque do Tumucumaque é um negócio impressionante, uma área gigantesca preservada. O Amapá é um estado com muitas áreas realmente de preservação. Mas, assim, o Lula disse essa história do lenga-lenga, porque ele falou: o IBAMA tem que se apresentar logo. Ou é a favor, ou é contra. E se é contra, por que é contra? Quais são as mudanças ou os cuidados que a Petrobras teria que fazer se fosse explorar, né? O que ele quer é que saia um relatório e que não fique só assim, parece que vai ter ou parece que não vai ter. Que defina de uma vez, né? O lenga-lenga nesse sentido. Agora, me chama a atenção, né? Você ter tanta força política num estado que economicamente não tem peso, né? No Brasil, né? Mas você tem o presidente do Senado, você tem o líder do PT no Senado, Randolph Rodrigues, também a favor da exploração, como todo político do Amapá. Sim, o Sarney já foi senador pelo Amapá. Já foi senador por lá. Então é um estado que não tem peso econômico, mas hoje tem, assim, no xadrez da política, a gente dizia que se a Câmara está fazendo várias chantagens, ameaçando a anistia, derrubar a lei da ficha limpa, etc., eu conversava isso com um ministro petista, ele falou em off, ele falou: qual é o pivô que pode segurar isso no Congresso? O Alcolumbre. Então o Lula vai se aproximar bastante do Alcolumbre, vai agradar o Alcolumbre, né, em vários temas lá do Amapá, para que o Alcolumbre faça o jogo de equilibrar as coisas no Congresso Nacional. Pelo menos essa é a esperança da turma do governo e do PT, né? Vamos ver se o Alcolumbre cumpre, né? Também, porque tem uma reportagem que eu li também que me preocupou, que é o leilão de petróleo que vai acontecer lá na metade do ano, né? A Agência Nacional de Petróleo marcou para junho e determinada data ali em meados de julho, um leilão de petróleo que inclui dezenas de áreas de exploração da Foz do Amazônia. Só que um dia antes vai vencer a avaliação ambiental dessas áreas. Assim, coisa de um dia para o outro mesmo. E eu lembrei disso, Rodrigo, porque você falou a respeito dessas manifestações que preocupam. Uma delas é justamente falando de águas da Guiana Francesa ali, porque uma preocupação é sobre a chegada do óleo no litoral, porque quando você vai explorar, você pode afetar manguezal, área de conservação, enfim, tem um parque ali, exato, no Amapá. E também, aí tem a outra preocupação, que é o derramamento, em áreas que são um pouco mais distantes. E aí, justamente, águas da Guiana Francesa e outros países também podem ser atingidos durante essa exploração. São os riscos que são apontados nessas manifestações ambientais. A Guiana Francesa já explora, né? Isso que eu ia falar. Já explora na área. A Guiana Francesa já explora. Essa é o xadrez. Mas eu acho que tem que sair esse laudo, essa questão técnica do IBAMA. É aí que a Marina, eu acho que só vai se pronunciar, ela está guardada assim, politicamente, até porque é uma ministra que já viveu embates parecidíssimos em outras ocasiões, como em outros governos do PT. Então ela está se guardando, está sendo mais habilidosa politicamente, para não sair com a opinião na frente do laudo, na frente do estudo técnico, mas ela vai ter que sair se pronunciar. A gente tende a achar que ela é completamente contra, por questão filosófica, por todo um discurso ao longo da vida. E pelo desconforto que isso está gerando, né? Que ela está tentando não se pronunciar muito sobre exatamente. Isso. Então, se politicamente fosse o IBAMA, se quisesse ter alguma chance nesse embate, eu lançava muito rapidamente esse estudo. Lançar logo, né? Porque aí eu tenho uma carta para o debate. Dizendo, olha, se furar aqui, vai vazar aqui, etc. Se eu não tenho uma carta para o debate, vai prevalecer o discurso econômico de desenvolvimento, que é muito do Lula, que é do Alcolumbre, que é do Randolph, que é do Amapá inteiro e de parte do país. Sim. Não, e assim, tem gente aqui no nosso chat falando, mas quem disse vai explorar petróleo e que isso vai beneficiar o Brasil? Bom, a Petrobras vai explorar. Então vai aumentar a possibilidade da Petrobras ter reservas ainda maiores, ficar ainda mais forte como uma empresa petrolífera brasileira. E com isso garantir, né, que o Brasil mantenha a sua autossuficiência no petróleo. Então
é a exploração pela empresa estatal brasileira. Os franceses, os europeus, já estão explorando ali naquela região, Gabi. Então, e as pessoas também estão perguntando nesse sentido, mas quem que está apontando os riscos? São essas avaliações que são feitas sempre. A avaliação ambiental é uma avaliação que é feita para identificar o impacto de um possível projeto. Sim. A gente sempre vai ter. Por exemplo, o Greenpeace é contra. Risco. O Greenpeace é contra. Sim. Mas se você olhar justamente lá... por isso, né? Porque eles vão dizer, olha, risco associado sempre vai ter. Isso. Eles são contra a exploração de petróleo nessa região aí por uma série de fatores, incluindo os corais ali daquela região que seriam únicos no planeta, são únicos no planeta, e que podem ser ameaçados se houver um vazamento. Porque acontece, tem acidente. A gente já viu no Golfo do México, já viu no mundo inteiro. A guerra que agora é Golfo da América, mas é lá no Golfo do México. Não é Golfo da América, é só na cabeça do Donald. Mas no Golfo do México teve acidente, já grave de vazamento. Então, se há um acidente desse na frente ali do litoral brasileiro, na margem equatorial, como se chama ali, poderia afetar esse ecossistema muito rico. Então, o Greenpeace é contra. Vamos ver, o IBAMA tem que ter um laudo, gente. E aí o país toma a decisão. É isso, Gabi. Muito bem. A gente vai seguir comentando a respeito disso e acho que vale muito a pena também a gente entender os riscos associados a isso com pessoas que estão especializadas nessa área, né? Eu acho sempre importante, não só para quem tem o interesse de explorar, mas de quem conhece o meio ambiente da região e sabe quais são os riscos associados a isso. Tem que saber o tamanho desse risco, né? Chico. Perfeito. Botar no papel e apresentar. Você até coloca se a parte mais séria do IBAMA, ligada à preservação e etc., coloca isso, IBAMA, né? ela vai puxar um debate interessante. Porque, pelo visto, pelos discursos políticos, já está vencido. A Petrobras vai buscar petróleo nessa área que fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Isso aí. Posso adiantar mais um assunto que a gente vai já discutir com o Guilherme Amado aqui também? A gente, na abertura do programa, comentou a respeito disso, porque tem muita gente preocupada em Brasília com essas operações da Polícia Federal em cima das emendas parlamentares. Deputados federais, mais especificamente preocupados, né? Essas operações foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do STF. Hoje, a Polícia Federal deflagrou uma operação que mirou o chefe de gabinete do deputado Afonso Mota, que é do PDT do Rio Grande do Sul. Aí vamos lá explicar meio que tintim por tintim essa história, né? A polícia está investigando o desvio de recursos de emendas parlamentares no caso de um hospital de Santa Cruz do Sul, o Hospital Ana Nery. E aí, segundo as investigações, como é que funcionava o esquema dessa história, né, do desvio? Um lobista intermediava o contato com os parlamentares, conseguia o dinheiro das emendas e ficava com uma comissão de 6%. E aí a PGR descreve, né, coloca isso como vantagem indevida. Os funcionários do hospital, os assessores parlamentares, eles ficavam com uma parte do dinheiro, isso de acordo com as investigações, claro, né? E a PF apreendeu R$160 mil nessa história, em dinheiro vivo, com os alvos da operação. Então, a gente tem imagens também, que a gente pode colocar aqui na tela, desse dinheiro que foi apreendido pela Polícia Federal nessa operação. R$160 mil em dinheiro vivo. Aí tem 160 mil, eu não sei avaliar isso. Eu não estou muito acostumada a tratar. Tem uma pá de bolinho de nota de 100 ali, viu? Então, acho que é o que deu para fazer a foto, né? Mas, uma vez eu fui... Na Bahia foi mais interessante, a imagem é melhor porque... Voava o dinheiro. O dinheiro era só 200 mil a parte que voou, mas lá dentro o cálculo é que pelo menos 2 milhões com aquele caso que foi fotografado pela PF, mas é a mesma história, é a mesma patifaria das emendas. Seja onde for, a história é essa. Tinha até contrato. Tinha. Propina com contrato, Gabi. Com um contrato e tudo. Porque é uma indústria mesmo, é oficial, é quase oficial. O hospital Ana Nery, que a gente está explicando aqui, ele tinha um contrato com um lobista, que é o Cliver Fischbaum, a empresa dele, a CF Intermediações, que a polícia está chamando justamente, Rodrigo, de contrato da propina. Aí a gente tem a cláusula que a gente vai colocar aqui na tela, por exemplo,
Cláusula terceira, a gente vai, não é essa que está agora, a gente vai trocar aqui. Não, tá ali, ó, cláusula terceira, contrapartida, não é isso? Ah, que está diferente aqui. É aquela mesma, Gabi. É porque eu estou só com um trechinho aqui. Ela diz, em contrapartida aos serviços prestados, o contratado receberá 6% sobre o valor por ele comprovadamente captado, que serão pagos em até 30 dias após o recebimento do valor pela contratante. Gente, através de depósito bancário em conta jurídica informada pelo contratado, mediante a apresentação da correspondente nota fiscal. O negócio é realmente profissional. Colocaram essa patifaria que acontece todo dia, foi um festival que a turma do Arthur Lira promoveu no país, do governo Bolsonaro até agora, só que aí foram longe demais e botaram no papel. Não confiaram nas partes envolvidas no negócio, vamos botar no contrato. Ou seja, tem gente especializada em bater no gabinete e falar, deputado, o senhor não quer mandar aqui, ó, esse dinheiro para esse hospital? E aí o cara que faz isso, que é esse intermediário, que é essa empresa que a gente deu o nome aqui, fica com um pedaço, fica com 6% do valor. Então é despachante de verba pública. E aqui tem que lembrar que não tem o lobby, não é oficializado no Brasil. Muita gente tentou, como o Marco Maciel, lembrado aqui essa semana, tentou fazer um projeto e oficializar, igual nos Estados Unidos, o lobby agora é oficial. Então, as empresas, os hospitais, nesse caso que é o hospital privado, pode ter um representante no Congresso para lutar pelas coisas desse hospital lá em Brasília e tal. Se fosse legalizado e outras, se fosse uma verba que já seria destinada mesmo aos hospitais dessa região. Mas emenda é aquela loteria. O cara está lá para pegar uma grana e mandar para onde ele quiser. Sabe para quanto que o deputado Afonso Mota liberou em emendas, Chico Sá? Ele liberou 3, tá? No valor de 1,07 milhão de reais. Ou seja, o cara é bom, né? O cara é... Isso aqui, o hospital, ele pagou 509 mil reais para esse lobista que eu comentei, né? O lobista que era o responsável, a empresa dele era responsável pelo contrato. Então, isso entre 2023 e 2024. O Guilherme Amado também acompanhou essa história bem de perto lá em Brasília para comentar aqui com a gente. Não sei se ele chegou a ir lá contar esse recurso, que eu fiquei olhando esse dinheiro e falei, ali tem 160 mil reais. Não tem não, gente, não é possível. É um pedaço. A apreensão da Polícia Federal, né? É a apreensão, não, aquela caixinha com dinheiro ali. É que na minha cabeça 160 mil é um montão, né? Eu ia contar, uma vez eu fui entrevistar um sujeito que pagava uma mesada para o Pita, o prefeito de São Paulo, Celso Pita, empresário rico aqui de São Paulo. E ele falou, eu pagava mesmo, eu dava 100 mil reais, sei lá, por mês. Eu falei, o senhor entregava numa mala de dinheiro? Ele falou, que mala de dinheiro, meu filho? Você acha que 100 mil precisa de mala? Eu falei, você nunca tinha visto 100 mil reais assim, né? E aí ele me deu uma bronca do tipo, você é um ignorante mesmo, um pobre que nunca pegou 100 mil reais e não sabe que não precisa de uma mala para transportar 100 mil. Então 160 mil às vezes cabe numa caixinha dessa, né? Coisinha pouca. Cadê Guilherme Amado para contar aqui pra gente? Ele aí. Boa noite, Amado. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade. Eu também não sei quanto é volume de dinheiro, não. Eu sempre fico na dúvida. Eu vejo essas pilhas de dinheiro, não sei se ali tem 500 mil, se tem 1 milhão, se tem 7 milhões. Não tenho a menor ideia. É isso. Mas é assim, é um caso interessante, que o primeiro caso do PL, né, Guilherme, os 3 primeiros deputados que estavam sendo investigados, todos do PL, né, os bolsonaristas. Agora pegou um do PDT, né, e saímos do Maranhão e fomos para o Rio Grande do Sul. Então mostra que é algo assim bastante variado, né, dentro da geografia do parlamento brasileiro, né? E na esquerda, né, PDT é o partido de esquerda. Sim. Isso mostra como que o orçamento secreto, seja o 1.0, 2.0, enfim, as várias formas que eles arrumam para manter sob um estranho sigilo todo o trâmite das emendas parlamentares, isso é uma pauta transversal, é uma pauta que é suprapartidária. É mais ou menos como aquela vergonha que o Congresso aprovou no ano passado, a anistia, não a anistia política dos golpistas, mas a anistia das multas dos partidos por não terem cumprido a cota
Vocês lembram a cota das mulheres, os regramentos para aumentar a diversidade nas eleições? Isso conquista todos os partidos, porque é um problema estrutural. A questão das emendas, ela virou um problema estrutural. Você tem mais o Centrão usando de maneira inapropriada, acho que inapropriada na palavra, mas na monta de dinheiro que foi primeiro no governo Bolsonaro, mas agora é um problema de todo mundo. Agora os governistas também os governistas deste momento todos os partidos estão explodindo com os valores das emendas, né? E agora, de novo, voltando a um tema que a gente tem falado bastante lá no N1, vocês devem ter acompanhado, é mais um momento que a bola está quicando para a esquerda chegar e cortar dizendo: a gente faz diferente, a gente defende a transparência, a gente defende que se investigue quando tem coisa errada. Olha o histórico, e a esquerda tem um histórico maravilhoso em relação a isso, porque o governo Dilma não fez nada para frear a Lava Jato, não fez nada. O governo Dilma deixou todas as investigações acontecerem. A Lava Jato meteu os pés pelas mãos e fez aquela barbaridade, mas o governo não tentou impedir a investigação. Então, a bola está quicando, essa pauta do combate à corrupção está quicando. Tem mais um exemplo com esse inquérito agora em cima do deputado do PDT do Rio Grande do Sul, mais um exemplo de um momento que a esquerda podia vir e falar: olha, a gente é diferente desses caras, eles criaram o orçamento secreto, a gente quer dar transparência a isso, a gente quer que seja investigado. Enfim, agora é tentar aproveitar uma oportunidade dessa que está passando, que tem dividendos eleitorais, hein, gente? Isso pode trazer dividendos eleitorais no ano que vem. É isso. Com certeza. Achei interessante essa maneira, né, de você... acho que tem duas bolas quicando aí, a que o Amado colocou e a do tal do patriotismo, de ser nacionalista ou não. Temos com essa questão do Trump, desse ataque das tarifas e etc. Tem duas bandeiras pedindo ali, ó, me chuta. Uhum. Que sabendo, não é que todo mundo vai se transformar agora num patriota folclórico, sim, mas eu defendo o Brasil, você não. Então tem essas duas, essa esculhambação das emendas e essa questão de defesa do país estão quicando ali, pedindo para a esquerda usar bem. E nesse caso, não é, quer dizer, o que o governo está fazendo é não interferindo. A Polícia Federal está agindo por ordem do Judiciário, claro, né? Sim. A Polícia Federal é um braço que pertence ao Executivo, mas ela está agindo, inclusive, é o ministro Flávio Dino, né, que está tocando essas investigações. Parte Flávio Dino, parte está com o Cássio Nunes, Verdade. Porque num plantão X lá chegou um pedido da Polícia Federal da Bahia, o Barroso achou que devia ser com o Cássio. Eu acho que até para não deixar o caso todo na mão do Flávio Dino, porque seria mais quente e mais interessante, né? Falando em Flávio Dino, a gente tem um outro assunto aqui que envolve o Flávio Dino também, né? Justamente, Rodrigo, porque é um outro caso, tá? Mas vale a pena a gente trazer aqui, porque é uma decisão dele, do ministro Flávio Dino, mantendo o Frederico Wassef, que é o advogado dos Bolsonaros, no inquérito das joias, naquele caso do desvio das joias, né, do acervo presidencial, as joias da Arábia. E para lembrar um pouquinho, em julho do ano passado, a Polícia Federal tinha já indiciado o Wassef por crime de associação criminosa, lavagem de dinheiro, nesse caso em específico, né, nesse inquérito. E aí a investigação concluiu que ele recomprou, vocês lembram disso? Nos Estados Unidos, um Rolex, um relógio que tinha sido dado de presente anteriormente para o Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. Só que aí foi vendido e o Wassef teve que correr para recomprar o relógio. Então, assim, foi uma pataquada e foi muito falada, Chico, justamente por isso. Acho que ele foi meio escalado ali pelo Bolsonaro para cumprir essa missão. Uhum. Mas ele é meio aquele advogado do seriado, o Better Call Saul. Ele é meio atrapalhado, então ele acabou comprando, fazendo um rolo errado ali, mas ele foi despachado com essa missão. E está mantido, então, a decisão do Flávio Dino é manter o Wassef, não sei se o Guilherme Amado quer trazer mais informações sobre isso, manter o Wassef como investigado, né? Como alguém que vai ter que responder por esse caso, não é isso? E o Frederico Wassef, ele tem uma personalidade
que já é de conhecimento da Polícia Federal, da PGR, e certamente também deve ser do STF, que é achar a palavra aqui adequada para não ser injusto com a palavra nem com ele, mas na falta de uma melhor, é uma alma traiçoeira, né? E ali, mantê-lo investigado, mantê-lo indiciado, e ele vai ser provavelmente denunciado no inquérito das joias, junto com o Bolsonaro, também tem um objetivo subliminar para o processo. Eu me lembro no ano passado, quando se tomou conhecimento, acho que foi ano passado, foi no final de 2023, se tomou conhecimento da coisa da recompra dos relógios, foi ano passado. Um investigador da PF que estava ligado a esse caso me falou assim, esse é um cara que a gente acha que fecha a delação em algum momento. No momento que ele chegar ali, tiver a cadeia, estiver perto, ele explode todo mundo. Ele já jogou com isso em outros momentos, né? Vocês lembram quando a polícia descobriu que o Queiroz estava escondido na casa dele? Lembram disso? Em Atibaia, aliás, o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriu que o Queiroz estava escondido na casa dele, em Atibaia. Ali naquele momento, ele mandou vários recados, porque o que se ensaiou ali foi um abandono dele por parte dos Bolsonaro, pai e filho, Jair e Flávio. Ele sempre foi muito mais plugado no Flávio, e ali ele mandou recados e rapidinho essa operação abandono foi revista, e tanto Jair quanto Flávio deram sinalizações públicas de que estavam com ele ainda e tal. Enfim, a continuação dele agora no processo, vamos ver se essa previsão desse investigador que eu conversei há um tempo atrás se mostra correta ou não. Se o ASEF rompe, abandona, trai e fecha uma delação, ou se ele caminha e vai para o xadrez junto com os outros. É isso. Será, gente? Olha, agora me acendeu até uma expectativa aqui, viu, Guilherme Amado, com essa possibilidade de delação. Amado, mas mudando um pouco aqui a pauta, queria falar sobre um caso que foi bastante grave, né? Não sei se vocês se lembram dessa história, então vou dar uma recapitulada aqui sobre o ex-policial penal Jorge Guaranho. Ele foi condenado a 20 anos de prisão porque ele assassinou o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, história que aconteceu em 2022, estava em pleno governo Bolsonaro e num momento ali de muita violência política, tinham muitos casos acontecendo. O policial, ele era bolsonarista, e aí essa história foi muito falada, né? O tesoureiro do PT, ele estava num aniversário de 50 anos, aí a gente está vendo as imagens, ele estava comemorando o aniversário dele, e era uma festa temática do presidente Lula durante o governo Bolsonaro. A gente tem as imagens também do assassinato, né? Do momento do assassinato, e agora a gente tem essa decisão, que é do Tribunal do Júri de Curitiba. O policial saiu preso, aí as imagens do assassinato, né? Que houve uma discussão ali no momento. Ele vai reclamar, entre aspas, da festa, acaba entrando na festa, bate boca, ele era um bolsonarista, inclusive estava tocando música do Bolsonaro no carro quando ele chega na festa. Aí ele, olha, tirando a arma. Esse é o policial, é o que foi hoje julgado. Aí ele vai para cima, entra na festa e aí mata o tesoureiro do PT. Olha isso, já tem tiro ali fora. Então, a barbárie completa. Esse caso marcou demais 2022. Aí dentro da festa. Dentro da festa, olha isso, gente. E outras pessoas tentam conter. É uma história, assim, de violência que é muito simbólica, né, desse momento que a gente... O Bolsonaro dizia, vamos fuzilar a petralhada. Esse aí cumpre, de alguma forma, é um dos tantos braços que o Bolsonaro teve fanatizados que fizeram essas desgraças no país. E o objetivo era intimidar, para que o pessoal não... Porque o que ele fez, o militante do PT? Fez a festa de aniversário com a decoração petista. Então, a ideia qual que era? Deixar com medo. Vocês não vão usar a camisa vermelha, vocês não vão usar símbolo do PT, vocês não vão fazer campanha. Se fizer, morre. Então, a ideia era intimidar e chegaram ao ponto de matar realmente, por incentivo. Teve gente que incentivou. Quem puxou o gatilho foi o Jorge Guaranho, condenado hoje... Há quantos anos, Gabi, que ele tomou? 20 anos. Condenado a 20 anos pelo crime. Mas quem incentivou, a gente sabe quem foi. Então tinha um intuito político. Né? Ele até disse, durante os depoimentos, Gabi, no julgamento, que foi uma grande besteira o que ele fez.
Depois ele fala que não lembra mais, ele fala que a memória dele não consegue recuperar, meio negando o crime, que também é outro traço bolsonarista. Todos depois dizem que estava doidão, ou que não lembra mais, ou que não está bem. Se vitimizam depois do ocorrido, porque nenhum deles assume e encara a situação que é levada por conta desse líder que fanatiza as pessoas e leva a essa situação. Isso foi na véspera da campanha, né? Foi na pré-campanha, né, Amado? Se a gente relembrar o caso. Então, está condenado. Pegou 20 anos no tribunal de júri, porque é crime contra a vida, né? Foi julgado no tribunal de júri e condenado há 20 anos. Eu acho importante a gente voltar nesse caso e relembrar, porque é um caso simbólico, ficou muito marcado. Destrói a vida por conta de uma seita, praticamente, desse fanatismo maluco. Fanatismo, né? Diga, Guilherme. É muito importante, né, gente, do ponto de vista didático isso, porque não foi um crime apenas homicídio, como você falou, né, como você bem sublinhou, não foi só um crime, um assassinato, né, Rodrigo? Foi um crime político. Guardadas as devidas proporções, ele é um crime político tal qual foi o assassinato da Marielle, né? A Marielle tinha uma questão ali que a gente agora tomou conhecimento de um grupo político, econômico, criminoso, miliciano, que se enxergava prejudicado pela atuação da Marielle e decidiu matá-la. Mas, ao matar a Marielle, tinha o objetivo de silenciar todo um espectro, né, da política que incomodava os interesses daquela turma, né, dos Brasão e do crime organizado no Rio de Janeiro. Esse crime também queria silenciar, como você bem sublinhou, né, Rodrigo? Queria silenciar todo mundo que quisesse fazer campanha ali pro Lula no ano em que... Vamos lembrar que nesse momento aí, o Lula ganhava disparado do Bolsonaro. O Lula estava muito bem nessa época na campanha, né, nas pesquisas. A margem vai apertando, a coisa vai apertando à medida que a campanha acontece, que o uso da máquina federal pelo Bolsonaro faz efeito e a distância vai diminuindo. Mas nesse momento o Lula era franquíssimo favorito, ninguém tinha dúvida. Enfim, que bom que houve essa condenação, porque isso dá o recado de que a justiça pune realmente, na medida, no rigor correto, um crime dessa gravidade. Às vezes a gente ouve casos de crime, de homicídio, que demoram 20 anos para ir a júri. Sim. Nesse caso aqui, razoável, 3 anos. 3 anos, né? Acho que um pouquinho menos de 3 anos, de 22 para o comecinho de 25. 3 anos. Já acho... julgado hoje, Já julgado e tal, um crime contra a vida, você tem todo o trâmite, eu acho que é um pouquinho demorado, mas perto de outros que você vê por aí. Passa 20 anos, às vezes, e não há julgamento. Então, 3 anos, julgado, condenado, tomou 20 anos de cadeia, o bolsonarista assassino de Foz do Iguaçu. É isso. Quero muito agradecer ao Amado aqui por mais hoje. A gente se vê em breve, querido. Valeu. É isso. Bom trabalho. Valeu, gente. Bom programa para vocês. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite. E acho incrível que o bolsonarismo ainda tenha essa capacidade de se apresentar como um movimento que combate a violência. Porque eles usam esse discurso nas campanhas, né? Usam. Aqui mesmo em São Paulo, nós vamos falar agora de São Paulo. O Tarcísio, eu apoio a polícia. Pulso firme contra o crime. Né? Pulso firme contra o crime, que é algo que vem desde malufismo e tudo aqui em São Paulo. Ele retoma essa bandeira, um lugar que estava vazio em São Paulo, né? O lugar do malufismo que entrou em decadência. Então, a direita e a extrema-direita bolsonarista sempre se apresentaram como aqueles que combatem o crime, mas na verdade insuflam o crime, como a gente viu aí, no caso de Foz do Iguaçu, e não conseguem controlar. São Paulo está fora de controle. Essa imagem que nós vamos mostrar agora, né, Gabi? Está fora de controle. O rapaz para de bicicleta na frente de um parque, com um celular na mão. Não sei se eu estou me adiantando aqui, Gabi, é que eu emendei aqui, fiquei meio... um homem foi morto à luz do dia no Itaim, na zona sul de São Paulo. Parou de bicicleta. Ele foi assaltado, né, Rodrigo? Mas as imagens deixam, assim, isso um tanto quanto... A gente não entende exatamente o que aconteceu ali. Olha lá ele na camisa branca ali. Os motoqueiros param. É muito rápido, ele já cai na hora. O motoqueiro passa por ele... Ele está numa área nobre, né, de São Paulo, em plena luz do dia. Esse que é o ciclista, ele é o Vitor Felisberto Medrado,
estava na bicicleta, num momento nenhum reagiu. Aparentemente com o celular na mão, né? Isso. E aí atiram contra ele. É assim, é uma coisa gratuita. A gente até fica na dúvida, né, Chico, olhando a imagem. Foi assalto, latrocínio? Pois é. Ou foi uma execução? Isso foi ali no Parque do Povo, na zona oeste de São Paulo, para esclarecer qual era essa Porque tem região. muito característica de execução, Parece, né? Que foram certeiros para aquela pessoa e fizeram o serviço. É que ao mesmo tempo confunde, Gabi, porque quando ele cai, eles abaixam um dos motoqueiros ali que estava na moto e pega o celular. Se fosse para execução, não se preocuparia com o celular, mas não sei. Como que a polícia está investigando isso? Só para dar aqui a versão da Secretaria de Segurança Pública. Eles estão investigando como latrocínio, que é um roubo seguido de morte, né? E a gente não teve pronunciamento, além dessa nota da SSP esclarecendo qual é o tipo de crime que está sendo investigado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito também, Ricardo Nunes, ele não se pronunciou a respeito disso, mas nesse caso a responsabilidade pela segurança, né, seria do Tarcísio de Freitas, né, e do Guilherme Derrite também, que é secretário de Segurança Pública, ele não se pronunciou também. E a vítima, falando aqui, ele tinha 46 anos, o ciclista, e era um empresário. E morreu em plena luz do dia ali, a gente viu as imagens, né? Ele cai, não dá nem para ver direito o que aconteceu, né? E a sensação de São Paulo hoje é essa, né? De insegurança total. Em todas as áreas, né? Na periferia já vive largada há séculos e agora também essa zona dita nobre, que chamam de área nobre, etc., né? Se foi um roubo de celular, é algo que acontece toda hora em ponto de ônibus. O trabalhador, quem pega ônibus, sofre demais com isso. Eu, quando era repórter, cansei de fazer matéria sobre isso em São Paulo. Eu lembro de um caso no Morumbi, de uma senhora empregada doméstica no ponto de ônibus. O motoqueiro pede o celular, ela se agarra ao celular, leva um tiro e morre. Então, hoje foi um ciclista, classe média e tal, é chocante, é uma vida, não importa que classe que ele seja. Morreu, é uma vida que se perde. Mas isso é algo que acontece na periferia de São Paulo, do Rio, direto. E, aliás, está crescendo. Onde é que está o Derrite Valentão? Onde é que está? Agora ele vai ter que se pronunciar, né, sumido, Rodrigo? Né? Tem que falar alguma coisa. E outra preocupação, assim, o que eu vejo no noticiário todo dia, e eu acho que aí é muito preocupante, quando você não sabe mais o que é polícia e o que é PCC em São Paulo. O noticiário tem misturado cada vez mais esses dois lados e cada vez mais policiais, inclusive ligados diretamente ao gabinete do Derrite, são acusados de fazerem parte ou se associarem ao PCC em determinado momento. Você pega aquele outro caso a primeira vez que se tem notícia no Brasil de um grande aeroporto ter um assassinato, que era aquele delator do PCC. Sim. Aquele caso tem milhares é exagero, evidentemente, mas muita gente da polícia é envolvido em negociação com o próprio PCC. Gente colado, perto, próximo ao gabinete do Derrite. Então, você não sabe em São Paulo, está ficando difícil em São Paulo, você distinguir o que é polícia, o que é PCC. Então nós temos um governador... Essa é a principal história para se discutir hoje em São Paulo. E os paulistas votaram num governador que não conhecia São Paulo, que não conhece, não sabia nem direito onde é que era o domicílio eleitoral dele, o Tarcísio, que é nascido no Rio de Janeiro, e agora nós estamos vendo a situação do crime em São Paulo. Será que vai caminhar para essa coisa da milícia e tal? Nesse caso aqui ou é um latrocínio ou é uma execução. Né? Nos dois casos, gravíssimo, durante o dia, uma coisa gratuita, chocante. Isso aí tá todo mundo falando desse caso nas redes sociais. Chamou muita atenção. E a gente está falando de um caso ali, mais ou menos na região de Pinheiros, Zona Oeste. Gente, o centro de São Paulo está completamente abandonado também pela gestão do Ricardo Nunes também. Ninguém mais quer andar à noite na rua, com celular, então, muito menos, né? Não quebra muito isso que o Rodrigo falou agora, a tese de que a direita, a extrema-direita são excelentes em segurança pública. Não são. Não são. É uma falácia. Pega o Rio de Janeiro, está 20 anos na mão da direita. O que aconteceu? Só piorou. Então não dá para cair mais nesse conto que a esquerda perde muito terreno nas campanhas eleitorais, porque não tem um discurso ali, digamos, mais enérgico, vou combater o crime, etc. Gente, mas a extrema-direita faz isso aí. Faz isso. E tinha gente lembrando aqui no nosso chat
que eu falei, a direita vende a imagem de que combate a insegurança, mas provoca a insegurança, né, provoca a violência. Lembraram aqui a Carla Zambelli, se precisasse de mais, uma candidata a deputada à reeleição na véspera de uma eleição, correndo com uma arma apontando contra um rapaz, um jovem jornalista negro na região dos Jardins. Na véspera da eleição presidencial de 2022. Então, bolsonarismo é morte. Vamos relembrar. Bolsonarismo é morte. E Derrite e Tarcísio não estão cuidando da segurança em São Paulo. Isso a gente já sabe, né, Gabi? Eu ia só emendar aqui, nós estamos falando de insegurança, extrema-direita, violência, esse caso escabroso lá de Foz do Iguaçu. A gente vai relembrar, olha aí a imagem da Carla Zambelli, né? Para entender esse Brasil que tem uma direita violenta e que fala que combate a violência, o ICL está trazendo uma pós-graduação, precisa de pós-graduação para entender esse Brasil. A pós do ICL em parceria com a FESP. Hoje a gente vai ter a aula inaugural aí, ó. Olha na tela, o Gessé Souza e o Renato Janine Ribeiro, 2 craques da academia das universidades, né? A Vingança dos Humilhados. Esse é o nome da aula inaugural. Para você participar, está aí na tela, icln2.com.br. Mas depois da aula inaugural, você tomando a decisão, assistindo essa aula inaugural, que não custa nada para você participar, convido você para você ser mais um a se inscrever e participar dessa pós-graduação. Olha quem é que vai dar aula nessa pós-graduação, além dos 2 que estão aí na tela. Marilena Chauí, o Muniz Sodré, com quem nós conversamos ontem, né, Chico e Gabi. Então, Aliás, hoje o Gessé Souza estava no Em Detalhes também, falando sobre a aula. Todo mundo vai no Em Detalhes, hein, Gabi? Você viu? Tá todo mundo no Em Detalhes. Tá faltando você, O que é bom passa no Em Detalhes. O que é bom passa lá. Professor Ladislau Dalbor também para falar de economia. Muito bom, muito bom. Marilena Chauí, falamos? Marilena Chauí também. Então nós vamos da filosofia, a comunicação, a política, a sociologia, tudo isso nessa pós do ICL. Como eu disse, hoje é só o aperitivo e você entra e acompanha 8 horas da noite hoje. É hoje a aula inaugural. Depois, se você gostar, e tem certeza que vai gostar da aula inaugural, você se inscreve para fazer a pós completa. Eu vou dar uma passada aqui nos temas. O título geral é Repensando o Brasil, Sociedade Política e História, para a gente entender de onde vem isso tudo. Eu estava falando aqui do malufismo, essa ideia de vamos combater, botar a polícia na rua, o Maluf já dizia, e o Tarcísio retoma. Mas tem muitos temas legais aqui na pós, ó. Conceitos filosóficos para ler o Brasil, narrativas da história do Brasil, problemas brasileiros em perspectiva sociológica, teorias políticas para interpretar o Brasil, fundamentos da economia brasileira, aí com o Ladislau, a razão africana no Brasil, toda a questão do racismo e tudo, cultura política e identidade no Brasil e conferências sobre a atualidade brasileira. Essa é a pós-graduação do ICL com aula inaugural, hoje às 8 da noite. Gabi? Muito bom, gente. E também fica a dica do Gessé Souza conversando sobre isso em detalhes, porque ele dá ali meio que dá um panorama do que vai ser esse curso de pós-graduação. Então, se hoje a gente vai falar principalmente sobre desigualdade, às 8 horas da noite, o curso se chama Repensando o Brasil, né? Tem uma série de aulas aí, o Rodrigo estava explicando. O Gessé também traz essa questão política de como os brasileiros se enxergam, uma parte dos brasileiros da extrema-direita se enxerga, sobre complexo de vira-lata, da onde que vem, se Nelson Rodrigues estava querendo dizer aquilo mesmo, se não estava, enfim. Gessé, hoje, assim, ele deu uma aula no Em Detalhes, eu fiquei pensando, gente, se isso, meia hora só do Gessé falando, imagina o que vai ser esse curso, né? Isso aí. Então, Vamos também agora trazer... O que tem o Chico Pinheiro, Ricardo Gouveia? É que o Chico Pinheiro fala sobre a pós. Ah, bom, tá. Eu achei que era para chamar o Chico Pinheiro Entrevista. Muito bem, então. Chico Pinheiro Entrevista, que é de toda segunda-feira, fica a dica. Vamos assistir, então, o recado do Chico sobre o curso de pós. Vamos? Fala, xará. Você vai ter uma oportunidade rara, tentar entender por que é que o Brasil se tornou um país tão radicalizado, com grande parte da população defendendo pontos de vista contrários a seus próprios interesses. Tem gente que coloca em risco até a própria vida, defendendo uma visão de mundo equivocada. Será uma aula magna, com o nome de A Vingança dos Humilhados. Nesta aula, os professores Gessé Souza e Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação neste país, vão falar sobre esse assunto.
Vamos discutir para tentar entender como é que as elites trabalham para dominar o pensamento, para capturar pessoas que vão acabar trabalhando pela desigualdade, pela sua própria destruição. Vai ser uma aula gratuita, online, e você pode participar. É sua última chance de entrar na primeira turma do Pós-ICL, no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas. 13 de fevereiro, também conhecido como hoje, 8 horas da noite, daqui a pouquinho. Então, é hoje, às 8 da noite, tá bom, gente? A aula aí inaugural. 3 mil pessoas já se inscreveram para o curso, Gabi. 3 mil. Então, você pode ser mais um. Aí, assista a aula hoje e depois se inscreve e seja mais um a fazer a pós-graduação. E o que tem de bom disso também é que quem assiste a aula hoje pode garantir condição especial. Pode não. Vai garantir. Vai garantir condição especial de matrícula. Então, assistindo hoje, também vai, economizar. Muito bom. Que é o que a gente quer, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos seguir aqui conversando. A gente estava falando do julgamento, a gente conversa sobre o julgamento da tentativa de golpe, né? Vamos chamar a Carolina Brígido para falar com a gente? Cadê Carol Brígido? Olha lá. Agora, você sabe, Rodrigo, Carolina Brígido, nossa comentarista. Oficialmente aqui da... Oficialmente, nossa comentarista do ICL Notícias. Isso é que é anúncio, hein? Ou seja, estou aqui muito feliz, Carol, de te receber. Agora é oficial. Bem-vinda agora oficialmente ao nosso time. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, fico muito satisfeita de fazer parte oficialmente da família ICL. Vamos lá, comentar. Isso aí, muito vamos nessa. Bom. A gente vai falar do julgamento da tentativa... Eu não gosto nem de chamar de tentativa de golpe, na verdade, né? Do golpe do 8 de janeiro, que foi fracassado. Mas a Carol vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa história no Supremo Tribunal Federal, como é que vai ser o trâmite, quem são os ministros que vão julgar. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, vai enviar para o Supremo nos próximos dias a denúncia contra Jair Bolsonaro. A gente tem falado sobre isso todos os dias aqui, não só do Bolsonaro, mas também os outros que já foram indiciados. E aí esse caso vai para a análise da primeira turma do Supremo, não é isso, Carol? Aí você vai explicar para a gente quem são os ministros ali que estão nessa primeira turma, além do Xandão, né? Tem o Flávio Dino também, enfim. Conta para a gente como é que vai ser essa história. Gabi, é isso. Podia ser uma pós do ICL, inclusive. Como que funcionam os julgamentos? Essa pós só você fez, Carol. É você que fez essa pós. Então, vou dar um spoiler para vocês. O Supremo, ele tem 11 ministros no Supremo. Só que ele é dividido em 2 turmas, cada uma com 5 ministros, e o presidente, Luiz Roberto Barroso, ele não participa desses julgamentos de turma, só do plenário. Essas turmas, elas têm atribuições específicas. Atualmente, as ações penais e os casos criminais, os inquéritos, eles precisam ser julgados nas turmas e não no plenário completo. A primeira turma é a turma da qual o ministro Alexandre de Moraes faz parte. Como ele é relator desses casos do golpe, é essa turma que julga. E ele também é o presidente da turma, então ele decide a data do julgamento dos processos. Essa turma, ela é formada por ministros que têm um perfil considerado mais punitivista no STF. Então, a expectativa é que haja condenação com base no perfil desses ministros, com base em votos anteriores que eles proferiram nesses casos do golpe. Os 2 ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro, que são André Mendonça e Cássio Nunes Marques, eles não participam da primeira turma, eles estão na segunda turma. Então, eles não vão julgar esse caso. Então, assim, em outros julgamentos sobre a tentativa de golpe, foram deles os votos divergentes, seja por absolvição, seja por diminuir o tamanho da pena sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, esse contraditório, digamos assim, que a gente via no plenário nos primeiros julgamentos sobre a tentativa de golpe, não vão ser vistos no julgamento de Bolsonaro. E muitas pessoas têm essa dúvida. Será que depois da turma, se recorrer, pode ir para o plenário? Não, não pode. A turma é a decisão definitiva, porque o regimento interno do STF diz que esses colegiados menores que julgam as ações criminais. Só que assim, não foi sempre assim não, gente. É importante a gente lembrar que quando o mensalão chegou ao STF, as ações penais eram julgadas no plenário maior, com os 11 ministros presentes. O que aconteceu?
Depois desse julgamento do mensalão, que levou 6 meses de trabalho do plenário, e o plenário ficou praticamente monotemático, porque só se falava em mensalão. Os outros processos deixaram de ser julgados. Os ministros ficaram traumatizados e resolveram mudar esses julgamentos para a turma. Isso lá atrás, no começo dos anos 2010. E aí, o que aconteceu? Chegou a Lava Jato. E aí a Lava Jato foi julgada na segunda turma. O plenário da segunda turma que ficou congestionado. Aí a segunda turma só cuidava de Lava Jato. Todas as outras questões ficavam para depois. Aí eles voltaram para o plenário. E aí depois que chegaram esses processos do golpe, aí os ministros resolveram mudar para a turma de novo para não congestionar o plenário novamente. Então esse vai e vem de aonde julga qual tipo de ação, isso é muito motivado pela conjuntura, né, como a gente pode ver. Agora que tem muita ação, foi uma enxurrada de ação que chegou no Supremo Tribunal Federal sobre essa tentativa de golpe, eles transferiram para a turma para deixar o plenário livre para julgar outros temas. Vão ter muitos temas importantes nesse ano na pauta do Supremo no plenário. E tem uma outra diferença também. Desculpa, gente, hoje eu estou falando muito. Agora eu sou comentarista. A gente quer entender mesmo. Comente. Qual é a outra diferença? A outra diferença é que hoje em dia existe o plenário virtual. É um sistema interno do Supremo que os ministros não precisam se encontrar, não tem debate, é como se fosse um sistema interno mesmo, que eles depositam o voto escrito e ao longo de uma semana eles divulgam o resultado do julgamento. Eles têm uma semana para depositar seus votos nesse sistema. Inclusive amanhã vai começar uma nova leva de julgamento sobre tentativa de golpe, só que do andar de baixo, né, dos executores e tudo, não é da galera que idealizou o golpe, que é essa denúncia que a gente está esperando. Então, já foram julgados já foram condenadas mais de 370 pessoas no Supremo por conta dessas tentativas de golpe, e agora tem mais 24 processos que vão começar a ser julgados no plenário virtual a partir de amanhã, e ao longo de uma semana eles vão ficar em votação. Ufa, pronto, gente. Posso fazer só uma perguntinha aqui para a Carolina? Porque outro dia a gente entrevistou, conversou, aliás, né, com o Cacai, que também é nosso comentarista, e ele deu até uma previsão otimista, eu achei, né, Chico? Eu queria que a Carolina, que cobre... De conclusão. Desculpa, do prazo de conclusão do julgamento. Eu te perguntei, e aí, Cacai, com tantos... Se forem denunciados, 40 que estão ali no relatório da Polícia Federal, até ouvir todas as testemunhas, etc., isso não vai para 2026? Ele falou, não. Porque em outros julgamentos recentes criou-se o método de juízes auxiliares fazerem as oitivas de testemunha. A previsão do Cacai, com a experiência de quem advoga no Supremo, mas você tem a experiência de quem cobre o Supremo como jornalista, é importante te ouvir, Carolina, é de que lá para setembro, outubro, acho que setembro, né, que ele falou, daria para concluir. Está concluindo. Ainda mais se for fatiado, se tiver o núcleo que você já disse, né, o núcleo mais dirigente, que começa por aí, o julgamento, o Bolsonaro e os chefões e tal. Você tem, assim, uma previsão de tempo? Você já ouviu de alguém de dentro do Supremo, ou você mesmo, pela sua experiência, concluiria ainda em 2025, Carolina? Olha, gente, eu acho que o Cacai está otimista. Eu ouso ouso discordar do Cacai. Olha que ousada que eu tô hoje. Mas, assim, sinceramente, o que a gente vê ali no Supremo? A denúncia vai chegar agora, no fim de fevereiro, talvez início de março, vai ter o carnaval ali, vai ser julgada pela turma, e aí tem, assim, se ela for recebida, vai ser aberta a ação penal. Isso tem um trâmite também burocrático. Não é assim, abre a ação penal está lá de repente. Demora algumas semanas e tal. Então a expectativa é que essa ação penal esteja aberta em abril, mais ou menos. Então, assim, de abril para setembro, eu acho que é pouco tempo para instruir a ação, porque tem um intervalo, tem um recesso no Supremo ali no mês de julho inteiro. Então, os prazos processuais ficam suspensos. Eu acredito que com muito esforço da Corte, eles consigam terminar lá para dezembro essa primeira leva de denunciados, que a gente está supondo, né, que a gente aguarda que a denúncia do Gonê chegue fatiada, e essas primeiras denúncias agora vão dando andamento, e até o fim do ano, numa perspectiva ainda assim otimista, essas ações podem ser encerradas. E aí o fluxo dos julgamentos, ele vai continuar sendo dado. Você vê agora
no plenário virtual, vai começar a ser julgada a partir de amanhã outras 24 ações penais, está chegando denúncia, então vai chegando uma, vai indo embora outra, não vai ter uma data que vai acabar todo mundo junto. Elas vão acabando com o tempo. Então, claro que vai ficar, sim, para 2026, uma parte dessa leva de denúncias que for apresentada depois dessa primeira. É o mais lógico. Mas o Supremo e a Procuradoria-Geral da República estão muito imbuídos dessa tarefa de terminar essas ações penais contra os principais acusados ainda nesse ano. Vamos ver se vai dar certo, né? E aí, só para reforçar, a gente conversou sobre isso outro dia, né, Carol? O Bolsonaro estaria na primeira leva da fatia, no primeiro bloco, pode né? ser que a previsão do Cacá é para esse primeiro conjunto ali de mas o que a Carolina está dizendo denunciados. É que mesmo para essa primeira leva, ela acha que é otimista demais e que vai até o final do ano. Bom, mas daí conclui até o final do ano. E daí tem embargos de declaração, embargos disso, embargos daquilo. Acaba mesmo terminando mesmo lá já entrando em 26. Eu acho que é mais provável, né? Porque um monte de embargo, depois que você tem a decisão, embargo de declaração, embargo disso, né? Para você esclarecer o julgamento. Então, às vezes você condena em novembro, dezembro, mas só vai cumprir a pena eventualmente lá para maio do outro ano, de 2026. Vamos ver. Mas se você... Porque lá no Supremo tem, inclusive, essa jurisprudência. Quando alguém é condenado, a não ser que não seja um caso muito grave, se a pessoa estiver tentando destruir prova ou tentando se evadir do país, normalmente entram embargos de declaração, que são decisões do judiciário é um tipo de recurso, na verdade, que a pessoa pede para que seja esclarecido algum ponto que não tenha ficado muito esclarecido durante o julgamento. Então, esses embargos, tem primeiros embargos, tem segundos embargos, tem terceiros embargos. Então, assim, tem uma jurisprudência do STF que a prisão ocorre depois do julgamento desses embargos. Claro que existem casos excepcionais, né? Vamos ver qual tratamento vai ser dado nesse caso específico. Muito bom, Carol. Eu quero ouvir sobre a sua conversa com o ex-ministro também, Joaquim Barbosa, sobre esse julgamento, né? Não vou nem dar spoiler aqui, mas a Carol conversou com ele na coluna do Platô BR e ele tem uma opinião aí sobre a plenário do Supremo, não é isso? Isso. Joaquim Barbosa, ele foi o relator do processo do mensalão, esse processo gigante, foi o primeiro processo gigante que o STF julgou. E na visão desse ministro aposentado, hoje ele já está aposentado, ele acha que esse processo esse processo do golpe, não deveria ser julgado na turma, e sim no plenário principal do Supremo com os 11 ministros presentes. Por quê? Diante da relevância desse caso. Se a gente pensar, gente, realmente uma decisão de turma é uma decisão tomada por 5 ministros. Uma decisão do plenário é tomada por 11 ministros. É claro que uma decisão completa, com todos os integrantes da corte, passa muito mais credibilidade do que uma decisão tomada por um órgão que é uma fatia do Supremo, né? Então, e gera sim essas dúvidas, né? As pessoas vão falar, nossa, mas o Supremo não vai julgar como um todo, vai julgar só uma turma. Então, assim, é complicado mesmo, assim. Nesse ponto, ele traz um ponto importante de debate. Só que agora não tem mais como mudar, né? Dentro do STF mesmo, eu conversei com ministros que estão incomodados, sim, com essa história desse caso tão relevante para o país ser julgado numa turma que é um colegiado menor. Só que não tem como mudar, porque está lá no regimento interno, não dá mais para mudar com o jogo andando, né? A bola está em campo, os caras estão sendo denunciados, não dá para dizer, não, agora não é mais aqui, é ali. Então tem pouco campo ali no Supremo para essa mudança ser implementada antes do início do julgamento dessa denúncia. Carolina, o mensalão, que a gente falou tanto agora, ele foi o primeiro grande caso midiático, com transmissão ao vivo. A população, pela primeira vez da vida, acompanhou um caso de Supremo Tribunal, conheceu as togas, conheceu aquele universo. Esse caso agora, será da mesma forma? Terá transmissão ou será algo mais discreto, já que é apenas uma turma? Olha, normalmente as sessões da turma elas não são filmadas na TV Justiça, mas tem
links do YouTube, por exemplo, que você pode entrar lá no site do STF e ver um julgamento da primeira turma. Então, sim, existe possibilidade disso ser televisionado, sim, vai ser amplamente mostrado. Os debates vão ocorrer de uma forma pública, mas em um cenário diferente daquele que a gente conhece, né, que passa sempre na TV, é o plenário completo, né, com todos os ministros. O plenário da primeira turma é mais acanhado, tem até os lugares, as cadeiras são reduzidas, assim, não tem lugar para tanta gente assistir pessoalmente a sessão. Então vai ser mesmo por conta dessa transmissão que as pessoas vão assistir. Muito bom. Muito bom. Carol, bom demais ter você com a gente aqui, agora como nossa comentarista. Bem-vinda demais de novo. Um prazer ter você aqui junto com a gente, né, brilhantando o nosso time de jornalismo que, olha, tá cada dia mais Que bela forte. Notícia. Muito Excelente. bom, muito bom. Carol tem um excelente trabalho. Bom demais ter você com a gente, querida. Valeu. Obrigado. Obrigadíssima pela recepção e até a próxima. Beijo, querida. Até a próxima. Vamos falar de Trump também, gente? Vocês acharam que a gente ia passar que ia passar sem o salão oval, sem o Big Brother do salão oval da Casa Branca, né? Chega no finalzinho do programa, né? As pessoas falam, putz, acho que hoje a gente vai passar sem Trump, hein? Não. Ontem ele te mostrou o filho do Musk no ombro, lá dentro, lá. A gente tá... O que mandou o Trump calar a boca, né? Ontem eu não tinha reparado. Ele mandou o Trump ficar quieto. Shut your mouth. Né? Ele sabe quem manda, né? Quem manda mesmo é o pai dele. Meu pai que manda aqui. Fica quieto, Trump. É isso. E o Trump, claro, né, uma criança também, mas o Trump sabe também que ali tem um filho de um imperialista, né? Não dá também para... Bom, vamos falar sobre o memorando que o Donald Trump assinou, estabelecendo tarifas recíprocas, usando o Brasil como exemplo. Esse documento ele não está criando uma tarifa para países específicos, mas é uma orientação geral de como é que vai funcionar a taxação de produtos importados. Então, olha como o Trump explicou isso na rede social dele, a Truth Social. Ele diz: sobre comércio, decidi para fins de justiça que cobrarei uma tarifa recíproca, o que significa que tudo que países cobrarem dos Estados Unidos da América, nós cobraremos deles, nem mais, nem menos. E aí ele está citando como exemplo o etanol brasileiro. Ele fala o seguinte nesse memorando: a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas 52 milhões de dólares também em etanol para o Brasil. Se isso vale, né, para o Trump, essa história da reciprocidade, vale para os países também que ele está taxando, né, Rodrigo? Agora todo mundo vai fazer conta e o Brasil também está dizendo que não vai bater boca, vai usar a reciprocidade. A mesma história, vai ser a nova ordem de negócio no mundo inteiro, talvez. O que eu acho bem interessante, Gabi, é que durante décadas a gente ouviu aqui no Brasil dos teóricos do liberalismo, de que, olha, progresso você só atinge liberando tudo. Abre o país, corta essa de tarifa, o país tem que ser aberto, abrir a sua economia, lembram? Era o discurso que... A falácia é essa. A falácia, porque todo país que se desenvolveu no mundo, os países que chegaram depois no desenvolvimento, estabeleceram tarifas. A Alemanha, que se industrializou depois da Inglaterra, só conseguiu se industrializar porque estabeleceu tarifas e protegeu a sua indústria. Porque foi uma nação na Europa que se industrializou um pouco tardiamente em relação à Inglaterra e à França. Então, a Alemanha usou tarifa, a Coreia do Sul mais recentemente. Então, você só consegue se desenvolver com tarifa. Aí, depois que os Estados Unidos e os países europeus já estavam por cima da carne seca, falaram, agora os próximos não pode, que é o que se chama de chutar a escada dos outros. Depois que você sobe, você fala, agora não tem escada para você. Tuf, joga a escada fora e aí ninguém mais consegue subir. Bom, a China conseguiu subir. E aí o Trump está estabelecendo de volta o mundo das tarifas. Acabou o discurso neoliberal de que abre a economia, isso é que é o bacana, só vai se desenvolver se abrir a economia e tal. A nação mais poderosa do planeta quer tarifar tudo. Isso é bom para o debate aqui nosso também, para a nossa economia. Acabou, não. Esse mito neoliberal foi pro buraco. Foi pro buraco, acabou.
está enterrado e nós estamos numa nova fase, que é uma fase de muita confrontação e quem tem mais poder vai impor as suas tarifas. É isso que vai acontecer. É isso que preocupa, né? E o Trump quer impor o poder dele ali, e a gente também falando ainda a respeito disso, do Trump ainda, né? Do governo Trump, mas mudando um pouco a pauta, outro caso que está preocupando bastante é do envio dos imigrantes para Guantánamo. E ele está mandando imigrantes sem antecedentes criminais, o presidente dos Estados Unidos. Aí a gente está vendo a manchete do UOL, Trump se contradiz e envia imigrantes de baixo risco para Guantánamo. A gente tem cerca de 100 venezuelanos que estão mantidos na base de Cuba sem conseguir se comunicar com advogados ou com parentes no exterior, porque o Trump ainda tem planos de mandar mais gente, né? Ele quer mandar mais ou menos 30 mil imigrantes para Guantánamo que vivem nos Estados Unidos. Só que o caso é que o Trump dizia que ele ia mandar pessoas violentas, de alta periculosidade. Então, na verdade, essa nova ação do Donald Trump mostra que, na verdade, ele está mandando pessoas sem antecedentes criminais, né, Rodrigo? E só para explicar, porque outro dia eu estava falando Guantánamo, e alguém falou, mas Guantánamo é Cuba? Né? É território da ilha de Cuba, dominado e administrado pelos Estados Unidos há muitas décadas, e lá há essa cadeia, né, essa prisão que foi usada principalmente para alojar, né, e torturar muitas vezes pessoas, e nos últimos anos muitos árabes, né, eles mandaram para Guantánamo, que eram considerados terroristas e tal, acusados, né, de ações terroristas. Como os acusados do 11 de setembro, por exemplo. Foram para Guantánamo. Foram enviados para lá. E ficavam lá sem direito a julgamento, sem nada. Então, é uma prisão dos Estados Unidos fora de qualquer controle e prerrogativa da justiça dos Estados Unidos. É como se fosse um mundo à parte, em território cubano. Então, é um lugar para onde você envia, a pessoa não tem para quem recorrer, meu amigo. Você está ali administrado pelo poder imperial e sem direito a nada. E eu até busquei qual foi exatamente a frase que o Trump disse na época que ele usaria, ele disse, né, vou usar Guantánamo para prender os imigrantes. Isso foi no final de janeiro. E aí ele disse na época que ele usaria essa base, Guantánamo, para colocar, abre aspas, os piores criminosos estrangeiros que ameaçam o povo americano, fecha aspas. Só que agora ele está mandando imigrantes de baixo risco, enfim, estão deixando essas pessoas lá, né? O governo Trump está deixando essas pessoas lá incomunicáveis, então a gente já vê aí violação de direitos humanos. Não tem nem acesso ao advogado. Não tem. Então é uma série de violações, eu imagino que daqui para frente vai ficar pior ainda, né? Eles estão separados até, estava vendo, tem as celas das pessoas que estão em segurança máxima, que são, em tese, né, as pessoas que cometeram crimes violentos, e tem esse centro de operações ali de imigrantes que são pessoas, né, que cometeram algum crime e estão presas, mas são de baixo risco. Mas é muito grave, né? É muito grave. Totalmente. Bom, e vamos falar da nossa pós, que vai começar daqui a pouquinho? Daqui meia hora a gente vai ter, né? A nossa inauguração, a aula inaugural da pós do ICL. É hoje o grande dia, então a gente vai ter Gessé Souza ao lado do ex-ministro Renato Janine Ribeiro. A nossa pós, né, o nosso curso é em parceria com a FESP de São Paulo, que é uma universidade muito tradicional aqui em São Paulo. E a gente hoje tem um tema dessa aula inaugural, que é a vingança dos humilhados, como as elites condenaram os mais pobres à autodestruição. Basicamente vai falar de desigualdade, de quais são as ferramentas, de como o poder está concentrado. A gente já sabe, né? E o controle ideológico também, né? Isso, mas também a gente vai saber como usar ferramentas, né? Para mudar essa situação. Então a gente tem também, além dessa pós, da aula, a gente vai saber quais são as condições que a gente pode ter de matrículas para ter ali uma economia, condições especiais para quem assistir hoje. Então vale muito a pena acompanhar a partir de agora, 8 horas da noite. Dá para ativar as notificações para ser avisado quando a live começar. Dá para fazer a inscrição a partir de agora, né? Até agora, na verdade, a gente tem que daqui a pouquinho já tá começando. Você do país inteiro pode fazer essa pós. Que é EAD. Então tem que... ensino à distância. Como nós temos uma audiência espalhada no país todo. No mundo. No mundo todo, aliás, nessa aqui. Bom lembrar. Você pode ativar a notificação em icln2.com.br. Aí quando começar a aula, que é daqui a meia hora, né? Vai acabar aqui o ICL Notícias segunda edição, você
janta, toma um café e tal, se prepara, mas a hora que for começar você recebe a notificação. Então entra aí nesse link que está aí, cln2.com.br, e deixa já a instalação para você ser notificado, ative, né, a notificação. Ou vai direto com o celular no QR Code. Muita gente assiste a gente aqui à noite direto na TV. Na TV, é verdade, dá para ir no QR Code direto, isso mesmo. Eu entrei aqui em sln2.com.br, você entra e já tem o vídeo do GCE falando, você só clica em notificar-me. Acabou. E aí te avisa. Muito simples assim. A hora que entrar ao vivo, 8 horas. É isso aí. Vamos nessa, então. A gente acompanha a partir de agora e amanhã a gente tem também, claro, o noticiário a partir das 7 horas da manhã. Estamos de volta. Pessoal, é hoje. Chegou o grande dia. Hoje, às 20 horas, estamos ao vivo com a aula magna aberta, A Vingança dos Humilhados. Prepare-se para uma análise crítica e transformadora das forças ocultas que moldam a nossa sociedade. Esperamos por você lá.